Vou apresentar um trabalho sobre a CPU. Meu nome é Gabriel Pereira Castro, estou fazendo a disciplina de Arquitetura e Organização de Computadores pela graduação de Análise e Desenvolvimento de Sistemas na Faculdade UNAMA. Dando prosseguimento. CPU ou UCP é a Unidade Central de Processamento, ou em inglês, Central Process Unit. Pessoal, CPU por si só já está falando, Unidade Central de Processamento. É o local onde os dados são processados. O que significa? Ela é responsável pela execução e processamento dos arquivos do computador. Basicamente, toda vez que você vai abrir um aplicativo, um software, esse aplicativo ele é convertido em dados que o processador recebe e processa e devolve para o usuário. Para que seja feito toda essa composição, ela é composta por três componentes, AOC, AULA e registradores. Temos também a memória cache, mas eu vou explicar isso mais à frente. Esses componentes da UC, AULA e registradores, que estão aqui na frente agora, eles são conectados por barramentos, tá, pessoal? Eles se comunicam dessa forma, os dados entre eles. Vamos dar prosseguimento aqui. A UC, a unidade de controle. Ela interpreta as instruções dos programas. Ela controla a entrada e saída de dados. Ela envia as ordens de cálculo para a ULA. Pessoal, importantíssimo frisar esse envio de ordens para a ULA. E com as informações que envia para outras partes do computador. As informações que ela adquire no processamento. Vamos lá. O que significa esse envia cálculo para a ULA? Quando ela solicita alguma coisa para ser executada dentro do processador, a UC, ela dita a forma que ela vai ser processada, mas ela em si não processa nada. Ela em si é um organizador, basicamente. Ela envia para a ULA vai fazer esse processamento, mas ela basicamente busca as informações e organiza elas, para a forma que ela vai ser processada em seguida. A nossa ULA, a Unidade Lógica Aritmética, ela realiza os cálculos matemáticos para o processamento de dados. O que é isso? Ela recebe os dados, ela decodifica eles em cálculos matemáticos, em lógica, e retorna para você para que seja retornado para o usuário. Mas aí a gente ainda entra com outros componentes do computador, que são os registradores. Os registradores, eles armazenam os dados sendo utilizados durante o processamento. É muito importante frisar isso para a gente não confundir os registradores com a memória cache. Por quê? A memória cache ela também é um armazenador volátil e rápido. O que é uma memória volátil? Elas são aquelas que precisam de energia para manter a informação armazenada. Ou seja, só durante quando o PC está ligado, você vai ter as informações na sua frente. Só durante esse percurso. Não é igual ao nosso HD, que o HD ele fica registrado lá na memória, você pode desligar o computador quantas vezes quiser, quando você voltar, seus aplicativos vão estar lá, tudo tranquilinho. Então vamos lá. Ela é uma memória básica auxiliar da ULA e da UC. Eu gosto de frisar que os registradores ela é uma memória mais básica da ULA do que da UC em si. Por que ela é uma memória básica auxiliar da ULA? A ULA, enquanto ela executa os cálculos de dados, os processamentos dele, ela vai arquivando dentro dos registradores. Os registradores são extremamente pequenos, tá, pessoal? É uma memória bem pequena, por isso que ela também é muito rápida. Ele arquiva os cálculos deles e depois devolve para a ULA de volta e manda de volta para o registrador. Dessa forma vão calculando, guardando, calculando. Funciona como uma memória da calculadora, entende? É uma memória rápida. E de volta, depois de tudo o arquivo processado, calculado, a AUC recebe ele e envia de volta para o computador ser operado. Isso é em questão de segundos, tá, pessoal? Por isso que é extremamente rápido. Parece um processo longo, mas é só a parte de escrever dele que é longo. Ele em si não é um processo longo. Próximo aqui. Então, aqui a gente tem uma imagem. A imagem é a CPU em si em comunicação com a memória principal do computador, que é as nossas memórias RAMs, geralmente. Então, como funciona? Aqui, a unidade de controle, ela manda uma instrução para a memória principal. Eu tô pulando a memória cache para poder ter um entendimento melhor, mas eu vou explicar junto com a memória cache nessa imagem. A unidade de controle, ela solicita para a memória RAM, quer, por exemplo, abrir o Google. É um exemplo. Eu quero abrir o Google. Aí eu solicito para a memória RAM solicita para o HD, recebe essa informação e já manda de volta para a unidade de controle. A unidade de controle decodifica. Não, a unidade de controle não decodifica. Ela manda para a ULA decodifica, manda de volta e envia para o usuário. Mas então, por que existe essa memória cache no meio desse processador aqui? Durante o processo de solicitar informações do processador, a CPU continua a processar, então ela precisa dar continuidade a outros processos que ocorrem. Em outra palavra, a memória RAM se torna lenta. E assim surgiu a necessidade de criação da memória cache. Ela é muito rápida, muito mais rápida que a memória RAM, e tem a função de fornecer dados também, mais cruciais para o processador. Então, se eu quero abrir o Google Chrome, a memória cache ela vai ser mais rápida do que a memória RAM e já vai me trazer essa informação em prática. Ela armazena poucos dados, mas ela armazena bem os dados, entende? Ela escolhe os dados necessários para o processador continuar dando prosseguimento. Sempre. A ULA. A ULA e os registradores eles se comunicam aqui também arquivando
o que eu havia falado, os cálculos matemáticos. Mas por que tem aqui também os dados entre a unidade de controle e os registradores? Porque existe o RI, que é os registradores de instruções, que no caso eles vão armazenar informações de como vai ser feitas as instruções. Mas isso também conta com as memórias, entende, pessoal? Ela já organiza antes de vir para dentro do processador tudo isso. Mas os registradores também tá dentro disso.